Bom pessoal, meu nome é Rogério, sou diretor de tecnologia da Alpha Solution e hoje estarei aqui com vocês mostrando como fazer a implementação do nosso Active Directory, o nosso ADDS. Irei realizar o login aqui. A primeira coisa que temos que fazer é verificar se a nossa máquina está configurada com endereços IPs estáticos. Essa configuração de endereços IPs estáticos serão utilizados não somente pelo serviço do ADDS, mas vai ter vários outros serviços como a configuração do DNS, a configuração do DHCP, que será necessário nós configurarmos em si com o endereço IP estático. Você vê que na própria configuração da instalação em si, ele vai solicitar, vai te questionar se você está configurado, se você configurou o endereço IP de forma estática. Bom, vamos acessar aqui, podemos utilizar o ncpa.cpl, que seria uma forma de você automaticamente chamar as conexões de rede. Está aparecendo aqui a nossa rede em si. Eu vou acessar as propriedades dela e fazer a checagem quais os endereços. Então observe que o endereço está configurado de forma certa automática, ou seja, está para obter endereço IP através de um servidor DHCP. Irei fixar o endereço 10.1.1.100, máscara de rede 255.255.250. Lembrando que essas configurações vão ser de acordo com o local em si onde você vai estar implementando. Cada empresa em si tem as suas configurações de subredes, assim como a configuração do roteador padrão, que seria o gateway, máscara de rede, que nós vamos estar utilizando essas configurações, que são as configurações internas da minha rede local, que nós vamos utilizar para o ambiente de teste. Fiz a configuração, o endereço IP ficou o endereço 10.1.1.100, máscara de rede 255.255 e o roteador 10.1.1. Observe que eu coloquei o DNS preferencial 10.1.1.100. No momento que nós formos instalar o nosso servidor do ADDS, Active Directory, você vê que automaticamente vai solicitar um servidor DNS, que é fundamental em si para o funcionamento. Vou vir aqui agora no gerenciamento em si do servidor, escolher a opção em si de funções, coletando as informações, pode observar que não tem nenhum serviço ainda instalado, adicionar nova função, beleza. E algumas dessas funções que serão instaladas, você vai observar que tem várias funções em si que podem ser utilizadas. Por exemplo, aqui nós temos o ADRMS, o ADLDS, Active Directory em si, a parte de controle e acesso às diretivas de rede, serviço de acesso às diretivas de rede, servidor de arquivos e assim por diante. Aqui nós temos a função que nós iremos instalar, que é a do ADDS. Então selecionei a função. Em alguns serviços e algumas funções em si que serão previamente configuradas, você vai observar que ele já vai dar a opção para você ir configurando. No nosso caso, esse serviço do ADDS, nós instalaremos a função em si do ADDS e após completar a instalação do ADDS, observa que ele mesmo está falando que após a instalação será necessário executar um comando chamado de dcpromo para transformar o nosso servidor em um controlador de domínio. Então, após concluir essa instalação, nós iremos executar a função do dcpromo. Bom, pessoal, pode observar que ele terminou de realizar a instalação. Nós temos duas formas de executar o dcpromo. Podemos clicar diretamente aqui, onde ele mostra que fecha o assistente, inicia o assistente de instalação do serviço de domínio do Active Directory dcpromo, ou então ir diretamente no botão iniciar executar e chamar o comando dcpromo apenas. Podemos realizar dessa forma. Clico no botão OK, vou fechar aqui essa tela. Ele vai solicitar, fechar também a tela aqui do gerenciamento do servidor. Esse aqui é o assistente em si de instalação dos serviços de domínio do Active Directory. Vou marcar a opção de usar as opções em modo avançado. Clico no botão avançar. Isso. Compatibilidade do sistema operacional. Aqui está te alertando em si com relação à compatibilidade do sistema operacional que estamos instalando, que é o Windows 2008 Server, com outros sistemas, como o caso do Windows NT 4.0. Vou clicar no botão avançar novamente.
Ótimo. Aqui nós temos duas opções que poderá ser utilizada. Uma delas é você pegar e automaticamente adicionar esse domínio seu em uma floresta já existente. Mas para que isso aconteça, nós precisamos já criado, certo? Na verdade, temos uma floresta, um domínio em si existente para fazer com que esse nosso controlador de domínio em si seja membro dessa floresta que já existe. No nosso caso, é o primeiro controlador que nós estamos adicionando. Então, no nosso caso, nós vamos estar criando um novo domínio em uma nova floresta. Vou clicar aqui no botão avançar. Ele irá solicitar o domínio raiz que iremos utilizar. Como esse aqui é o novo domínio em si, ele será, certo, o nosso domínio raiz. Aqui eu vou colocar o FQDN, que é o nome dele completo. Posso colocar aqui o domínio em si, vamos colocar contoso.com, conforme a sugestão em si que é utilizada pela Microsoft. Vou clicar no botão avançar para ele prosseguir. Nesse momento ele vai verificar em si se esse nome que nós colocamos, que é o contoso.com, se já existe esse nome na nossa floresta. Você vai ver em si que ele vai, certo, dar como sugestão na próxima tela de nós utilizarmos o próprio nome contoso como o nosso nome em si, NetBIOS. O nome NetBIOS em si é o nome que é utilizado como registro. Você vai ver que a máquina ela realiza vários registros, e um dos registros que ela realiza é exatamente qual é o domínio que nós estamos utilizando. Então ele vai utilizar esse nome contoso, como você pode observar, ó, o nome NetBIOS em si do domínio que é utilizado. Ele utiliza o próprio nome contoso. Eu vou manter esse nome, só que eu poderia colocar, por exemplo, outro nome no qual o nosso servidor estaria atendendo. Quando for realizar o processo de ingresso das máquinas no domínio, automaticamente, se você falar que uma estação cliente ela quer ingressar no domínio contoso, ele vai buscar exatamente pelo nome NetBIOS. Não há necessidade de você colocar na máquina cliente o domínio completo, como muitas pessoas realizam, desde que a máquina atenda por esse nome NetBIOS que foi colocado. Clique novamente no botão avançar. Ele irá apresentar qual é o nível funcional em si da sua floresta. Aqui eu posso manter compatibilidade com outros servidores, caso você tenha na sua empresa em si servidores com Windows 2000, Windows 2003, eu posso pegar e no meu Windows 2008 Server, nessa função do ADDS, eu posso pegar e colocar ele com o nível funcional em si do Windows 2000. Colocando ele com o nível funcional do Windows 2000, ele vai ter também possibilidade de estar integrando em si com servidores com versões mais antigas, como é o caso do próprio Windows 2000. No nosso caso aqui nós vamos colocar o 2008 porque nós não temos nenhum outro servidor e nem iremos ter, na verdade, nenhum outro servidor em si com a versão mais antiga. Mas em situações que você tenha computadores em si, servidores da sua empresa com versões mais antigas, principalmente o 2003, que é o caso mais comum, você pode pegar e estar utilizando o nível funcional do Windows Server 2003. Manterei o 2008 aqui, clicaria no botão avançar. Ele vai examinar as configurações. Aqui vai estar uma etapa muito importante em si, onde ele pega e examina se já tem algum servidor em si DNS configurado. Caso não tenha nenhum servidor em si, ele já vai trazer como sugestão de estar implementando esse servidor DNS. Então observa que após terminar, lá, ele terminou de examinar em si, ele dá a opção de você fazer a instalação ou não desse servidor, é opcional. Caso você já tenha algum servidor, não precisa instalar. Outras duas opções que ele traz para você é exatamente o catálogo global. Isso aqui você não tem como desmarcar a opção. Como ele é o nosso primeiro controlador de domínio, certo? É obrigatório que ele tenha um catálogo global. Se você tivesse mais de um controlador de domínio em si na mesma floresta, você ia ver que você não precisaria, certo, tá habilitando ou desabilitando essa opção. Aliás, na verdade, ele daria a opção de você habilitar ou não, desde que tenha pelo menos um catálogo global atendendo em si as solicitações das autenticações do cliente. Outra opção em si que ele dá é exatamente a uma opção nova, que é o RODC, que é o Read Only Domain Controller, que é o controlador de domínio somente para leitura. Nós iremos ver esse controlador de domínio somente para leitura mais à frente, mas uma coisa que você pode observar é que ele não aceita você pegar e desmarcar ou marcar a opção,
Porque para você ter um controlador de domínio somente leitura, naturalmente você já tem que ter um controlador de domínio em si implementado na empresa, onde o controlador de domínio somente leitura irá apenas utilizar as informações replicadas por esse controlador de domínio, caso você já tenha algum na sua empresa. Então, ele nem dá a opção de você realizar essa instalação do Read-Only DC. Clique no botão avançar novamente. Aqui, ó, nesse momento aqui, ó, atribuir endereço IP estático. Eu vou colocar aqui a opção. Você pode observar que ele não enxergou aquelas configurações que nós fizemos dos endereços IPv4. Ela deseja atribuir endereços IP estáticos? Sim, o computador usará o endereço IP atribuído, certo, de forma dinamicamente, não é recomendável. Vou marcar essa opção porque se eu marcar essa de baixo aqui, como ele já deu essa mensagem, ele não vai conseguir passar dessa tela. Então, vou marcar aqui. E depois apenas irei fazer uma pequena configuração nos endereços lá. Examinando as configurações em si do DNS, nesse momento você vai ver que ele vai instalar em si a função do DNS. Deseja continuar sim. Apenas uma delegação para esse servidor DNS que não pode ser, certo, um alerta em si que ele emite, não pode ser criada. Vou colocar assim. Aqui é o local onde ele vai armazenar o banco de dados, os logs, e aqui uma pastinha que ele vai criar, que é a pasta sysvol, onde nós utilizaremos ela para estar armazenando os nossos scripts e algumas coisas a mais. Pode mudar o lugar, mas isso aqui é o local padrão em si que é utilizado, tanto para o banco de dados como também para os arquivos de log. Ok, iremos colocar agora uma senha em si, se necessitar realizar uma recuperação dos serviços de diretórios. Então eu vou vir aqui, eu vou colocar uma senha, lembrando que essa senha ela deve seguir aqueles critérios de complexidade de senha. Clico no botão avançar. Um resumo que eu poderia estar exportando ele para um arquivo com essas configurações que nós realizamos. Não vou fazer isso agora, eu vou clicar no botão avançar para concluir o processo. Clico aqui no botão reiniciar. Quando ele terminar, automaticamente o sistema irá reiniciar e caso dê tudo certo, como vai dar tudo certo, a nossa máquina já estará, certo, fazendo parte em si. Na verdade, ela irá ser o controlador de domínio. Aí poderemos ingressar outras máquinas nesse domínio. Vamos aguardar a conclusão em si e esperar ele reiniciar. Bom, prontinho. Você pode ver que a máquina em si reiniciou. Ó, pode observar que agora já aparece, ó, Contoso / administrador. Irei realizar o login. Colocar aqui novamente a senha, carregando, até as informações agora que aparecem são diferentes em si. Deixa ele aplicar as configurações, preparando a área de trabalho. Já já iremos ter aqui a nossa área em si de trabalho. Vamos ver se deu tudo certo. Ótimo. Terminou aqui, clicarei no botão iniciar, ferramentas administrativas, usuários e computadores do Active Directory. Observa que ao instalar a função do Active Directory e promover ele ao controlador de domínio, além dele adicionar em ferramentas administrativas usuários e computadores do Active Directory, observa que ele adicionou também esses serviços e sites do Active Directory que nós estaremos abordando nas próximas aulas. Ele adicionou também, você pode observar aqui em cima, domínios e relação de confiança, onde nós estaremos implementando a relação de confiança. E aqui nós temos o GPMC, que é o gerenciamento das diretivas, onde nós vamos estar criando as nossas políticas, as nossas GPOs. Vou entrar aqui, usuários e computadores do Active Directory. Opa, maximizar a tela. Vou expandir aqui o nosso domínio em si, que é o contoso.com.br. E temos aqui o nosso Active Directory instalado, preparado em si, para que as estações de trabalho venham a estar utilizando ele como membros. Então nós temos aqui, ó, toda a estrutura, poderemos criar os usuários, você vê que as contas de computadores irá aparecer aqui, nós temos o controlador de domínio. Nas próximas aulas iremos abranger em si, certo, mais detalhes com relação ao uso do ADDS. Bom, por hoje vamos ficar por aqui e aguardem as próximas videoaulas.